engenharia de segurança também, especialista em EPI e Programa de Proteção Respiratória e idealizadora do curso Dominando o PPR. É mãe da Rafaela, né, a Rafinha, como ela gosta de chamar, ela é esposa de um mineiro também, o Tiago, né, engenheira, consultora em saúde, segurança e trabalho, palestrante, e é isso. E ela é super tranquila, tá, uma pessoa hiper tranquila, quando não está com fome, tá? Eu só não sei o time que ela torce, eu vou pedir para ela anunciar aqui ao vivo. Então, com vocês, Jorge e Rafaela, vamos lá. E aí, boa noite, Júlio. Tudo bem aí com o meu áudio? Tudo certo? Tudo certo. E aí, tudo bem? Tá tranquila? Tá tranquila? Tô super tranquila porque eu tomei um cafezão antes de começar essa live, tá tudo bem, mas já tô pensando na minha próxima refeição. Tá certo. Isso não é mentira, isso é verdade. É verdade, né? Então, tá bom. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Tem que ter sempre um lanchinho de lado aí, né? E respondendo a tua pergunta, bom, eu sou flamenguista, né? Eu sou do time do marido, né? Meu marido é mineiro, então torce pro Flamengo, então... Se torcer para outro time da BO, da briga, hein? Para a saúde da nossa relação, eu sou flamenguista. Tá certo, tá certo. E aí, e o Flamengo ganhou ou perdeu hoje? Ganhou 2-1. Olha aí, então tá Flamengo e Inter tá na briga ali, né? Marido feliz na área hoje, né? Coisa boa. Hoje é bom pedir o cartão de crédito emprestado. Hoje, viu, Jorge? É hoje. E aí, Jorge? Boa noite, pessoal, também. Tudo ótimo. Você até preparou uma apresentação, né? Nós estamos ficando chique aqui nesse Domingão da Prevenção, viu? Tem até uma apresentação aí para hoje, né? Eu acho que o programa merece, né? E os espectadores também. É assim que chama os espectadores? Os participantes daqui. Porque, assim, assistir as coisas hoje em dia, né? É muita coisa online e acho que fica melhor de acompanhar quando a gente tem uma apresentação, né? Algumas informações a gente grava melhor, algumas imagens, enfim. Mas a ideia é que fazer valer a pena esse tempo aqui do Domingão da Prevenção. Então vamos lá, galera. Posso começar? Posso começar? Fica à vontade. O espaço é seu, Jorge. Fica à vontade. Obrigada, Júlio. Gratidão. Muito bom estar aqui contigo. O Júlio sempre deixando a gente super à vontade desde a primeira live. E o Júlio tem uma grande participação aí na minha trajetória aqui na internet, né? Quando eu comecei a mostrar as caras aqui na internet, o Júlio já estava por aqui, muito mais maduro, e deu algumas dicas de ouro, como sempre, contribuindo. Tamo junto, Júlio. Falou... A gente precisa ajudar quem merece, né? Quem corre atrás, quem faz acontecer. Quem fica sentado no sofá esperando o mundo, né, vir até ele, aí não, aí eu não ajudo não, mas as pessoas que põem a mão na massa e querem, né, querem mudar as questões na área da SST e querem fazer a coisa acontecer, conte comigo sempre aí que estarei sempre aqui ao lado para ajudar. Gratidão, Júlio. Muito obrigada. Fica muito estar aqui na internet não é tão fácil assim, manter a frequência, trazer conteúdo, até porque nós somos profissionais que nós estamos atuando na área com a mão na massa, a gente não está aqui produzindo conteúdo exclusivamente, pelo contrário, né, mão na massa. Então, manter a frequência, manter o conteúdo é difícil, né, porque exige bastante, mas quando a gente tem uma mãozinha aí de alguns amigos que orienta, faz assim, faz assado, ajuda bastante, né, o processo. Então, bora lá. Então, gente, olha só. Eu vou me apresentar. O Júlio já falou algumas coisas sobre mim, então só vou acrescentar que é o seguinte: a pessoa que está falando aqui com vocês agora, Jorge Rafaela, é uma pessoa apaixonada no assunto equipamento de proteção individual. Tá? Se eu posso dar uma dica para vocês, dominem o assunto EPI, né? Porque as empresas investem horrores, né? Muito dinheiro, muita grana em equipamento de proteção individual. E muitas vezes não conseguem validar as suas intenções. Eu venho falando isso há muito tempo. E por que eu venho falando isso há muito tempo? Porque há 12 anos que eu estou na estrada, assim que eu formei, que eu pós-graduei em Engenharia de Segurança do Trabalho, desde o meu início eu trabalho com equipamento de proteção individual, entendendo todos os lados, né, do fabricante, da empresa e do usuário, certo? Então, não é só conhecimento técnico, não é só teoria, não é só a norma, é realmente isso na prática. Então, eu tô aqui na internet falando, e eu não tô falando que é fácil. Não é fácil, só que é claro que eu tenho que falar o que é correto, ok? Mas as dificuldades das empresas, eu conheço muito bem, porque eu já atendi empresas de 3, 2, 5 funcionários a 7 mil funcionários. Então, a realidade delas eu conheço. Eu posso falar que sim, porque é mão na massa o tempo todo, tá? E outra coisa, né? Agarrar nas oportunidades. Eu tive que aprender, né, a me desenvolver
a desenvolver, principalmente a entender a dor das empresas e dos usuários para conseguir levar a alguma transformação, tá bom? Então, proteção respiratória é um assunto que eu trabalho desde o começo da minha jornada profissional, e é apaixonante, eu não teria área melhor para trabalhar dentro desse universo de proteção individual do que proteção respiratória. Então, o que eu trouxe para vocês hoje aqui com o Júlio é o seguinte: conceito de proteção respiratória, para vocês saírem entendendo de proteção respiratória, para conseguir executar um PPR e algumas atividades, a gente precisa de muitas horas de treinamento, né? Um curso aí básico é 16 horas, né? Ou 16 horas para você pegar alguns conceitos, e precisa de muito mais para isso. Há 12 anos eu venho me capacitando anualmente, fora aí o dia a dia, né? Então, é muita capacitação. Então, o que eu quero com vocês aqui hoje? Muitos de vocês me assistindo, vocês já têm alguns conhecimentos de proteção respiratória. Alguns muito, outro pouco, outros estão iniciando, né? Mas o que eu quero nessa live com o Júlio é mostrar qual que é a dificuldade das empresas. Porque mesmo que vocês saiam capacitadíssimos de conceitos de proteção respiratória em forma de seleção de equipamentos, vocês ainda vão ter algumas travas e dificuldades se a gente não entender, né, onde que está a trava desse jogo, tá bom? Então, o que eu estou trazendo aqui, Júlio, para vocês todos, né, é o seguinte: onde, com a minha experiência, eu vejo que há dificuldades em deixar um programa vivo, em tornar esse programa sustentável para as empresas, tá? Porque não adianta ser bonito no papel, não adianta ser um equipamento maravilhoso, de qualidade, se não for sustentável para a empresa. A gente sabe que não roda, né? Eu tive a sorte de começar meu trabalho esses anos todos no melhor, né? Acho que eu posso falar que um dos melhores fabricantes do mundo de proteção individual, e não era porque eu tinha o melhor equipamento que eu conseguia vender. Não era isso que fazia a minha venda, de jeito nenhum. Eu tinha que mostrar que o equipamento era adequado para eles e ainda aumentar a proteção, que é isso que as empresas precisam, e reduzir gasto. Essa é a música que todas elas tocam. E a gente tem que dançar, né? Não vai ganhar porque ela fala bonito, porque ela tem um rostinho bonito. Não é isso, nunca foi isso. Sempre foi muita técnica. E fazer o que a maioria das pessoas não estão conseguindo fazer, Júlio, nessa correria do dia a dia, olhar de verdade o que está acontecendo, é o que está faltando. Então, quando tem alguém de fora fazendo isso por elas, é que a gente encontra, né, as dores e como resolver, oferece a solução. Mas sempre tem que mostrar um ganho nisso. Não adianta só dizer que é mais bonito. Show de bola, Jorge. Olha, e dá uma boa noite a várias pessoas que acabaram chegando agora aí, uma quantidade gigantesca de pessoas aqui que entraram na live agora. Pedir vocês também, encarecidamente, assim como vocês foram, né, receberam um convite a algum grupo aí, sei lá, compartilhe também essa live em outros grupos que vocês participem, né? Nós estamos transmitindo aqui simultaneamente para o Facebook, LinkedIn, YouTube, e estamos aqui também no Instagram. No Instagram estou convidando a galera para vir para o YouTube, né? Mas tem um botão de compartilhar aí, pessoal. Compartilha essa live, porque o conteúdo é muito bacana, é muito interessante, né? Programa de proteção respiratória. E complementando o que você estava falando, Jorge, papel aceita tudo, né? Quantas e quantas vezes, né, eu, você e vários profissionais que estão aqui na nossa live já viram aí PPRA de gaveta, PPR de gaveta, né? Os famosos documentos de gaveta. E não adianta ter um documento lindo, maravilhoso, se você não implementa ele, como a Jorge acabou de informar, né? E eu vejo a energia, né, de profissionais e empresa, a energia, o dinheiro sendo utilizados e sem resultados. E aí isso é frustrante, né? Eu vejo, às vezes eu escuto do próprio empresário com essa frustração de investir, de acreditar que está fazendo a proteção da forma correta e no final, né, perdendo algum processo trabalhista porque não consegue comprovar, né, a proteção dos seus equipamentos. Então é nisso que a gente precisa ajudar nas empresas. E aí, como eu falei para vocês, essa parte de capacitação técnica, a gente não vai conseguir passar em 1 hora de Domingão da Prevenção aqui, não adianta, não tem como fazer isso. Muita informação pode bagunçar a cabeça de vocês. Então vamos direto ao assunto. Vamos lá, então. Destravando o PPR nas organizações, tá, pessoal? Vamos lá. As perguntas vocês podem ir colocando aqui, depois no final eu e o Júlio a gente vai, né, respondendo alguma coisa que eu não respondi ao longo do caminho. A gente responde no final, porque pode ser que eu responda elas ao longo. Certo? Perfeito. Certo, muito Big bom. Boss? Então vamos lá. Que nada. Tamo junto.
Primeira coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte, né? Como eu falei, não adianta a gente falar que vai botar para rodar um PPR na empresa porque é obrigatório, porque existe uma instrução normativa número 1 de 11 de abril de 94. Claro que é importante mostrar a obrigatoriedade, sim, é importante, a gente precisa de embasamento para isso, né? Então, tem a instrução normativa falando que a partir do momento que a empresa entrega um equipamento de proteção respiratória, independente de modelo, e se é uso obrigatório ou uso voluntário, nós precisamos aplicar o PPR. Depois eu explico o porquê, tá? Depois a gente vai dando os motivos para isso. E que a gente precisa seguir o PPR da Fundacentro, que é um documento que tem todas as diretrizes para a gente fazer todos os procedimentos dentro do programa. Nada é feito com eu acho. Eu acho que a concentração é tal, eu acho que o produto é tal. Não é nada eu acho, né? Não existe isso dentro do PPR. Existe um procedimento, né, para nos orientar na execução, tá? Mas não é isso que vai fazer com que a gente conscientize as empresas. Algumas, até por esse argumento, elas vão falar, tá bom, é obrigatório, então vamos implementar. Só que quantos e quantos profissionais me falam o seguinte, há tanto tempo trabalho, a gente tem a empresa aqui, entrega proteção respiratória, e nunca nos foi cobrado um PPR. Em algumas regiões, isso ainda não é cobrado, em outras é cobrado, mas é cobrado parcialmente, né? A empresa apresenta um registro de treinamento, apresenta um registro de ensaio de vedação e tá tudo certo, e o registro de entrega de EPI e já valeu, tá? Ainda não é o bastante que eu vou mostrar para vocês. Então, não é por esse caminho que a gente vai, Júlio. Pelo menos eu, no serviço de PPR aqui na região, não é com esse argumento que eu consigo vender os meus serviços, tá bom? É entrando na empresa, visitando o cliente, já visualizando quais são as dores dela só de fazer uma visita técnica, tá? Então, quando a gente vai passar um orçamento para o cliente, eu já consigo botar as dores dele ali, porque eu já conheço a realidade dele. Conheço como? Através de uma visita, né? Não faço orçamento sem visita, para começar, né? Não faço orçamento sem visita sem conhecer quem é esse meu cliente. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte, tá? Esquece essa coisa de obrigatoriedade, você vai precisar ter isso na ponta da língua quando te questionarem em onde que está escrito isso. Instrução normativa, tá? Algum adendo? Eu só ia complementar o seguinte, né, Jorge? Você falou muito bem, né? Não adianta esse papo, né? É obrigatório, gente. Se você chegar para o empregador, né, para o gestor da sua área, o gerente, o diretor da empresa, enfim, é obrigatório, tem que fazer. Esse papo não cola mais, assim. Pode ajudar, claro que pode, é óbvio, né? É lei e tal. Mas precisa ter mais argumentos, e não simplesmente falar que é obrigatório, que a lei número tal exige, né? Exato. Porque a gente tem que ir na dor da empresa, né? Tem que ir na dor da empresa, dos usuários, enfim, a gente tem que resolver o problema delas. Esse é um argumento porque é claro que eu sempre falo nas lives, isso tem que estar na ponta da língua dos profissionais, porque, pasmem, muitos profissionais não sabem da obrigatoriedade de um PPR. Né? Então tem que falar, claro que sim. Onde está isso na norma? Não é na norma especificamente, mas existe uma instrução desde 94. Então, por que a gente vai fazer o programa de proteção respiratória? Porque lá na NR6 diz que nós precisamos entregar equipamentos adequados ao risco, né? E a partir do momento que a gente fala de equipamento adequado ao risco, PPR, o buraco é mais embaixo, não é só fazer a avaliação do contaminante, né, em si, nós precisamos avaliar um conjunto de circunstâncias para que a gente possa fazer essa seleção correta e dizer que no final esse equipamento é adequado ao risco. Proteção respiratória, equipamento de proteção individual é extremamente sensível, basta uma barba um pouco crescida para tirar a eficiência de um respirador, é muito sensível. É frescura? Assim poderia, né, Jorge? Assim não teria problema não, né? Vou pegar um capuz ali, só trabalha com capuz, aí sim. Não vai dar certo, com certeza não vai ser um bom teste, não vai. O Júlio, com certeza, você recusaria uma proposta de trabalho se eu te falar, Júlio, para trabalhar nessa função você precisa estar de barba feita todos os dias, Júlio? Tu recusaria? Olha, você sabe que isso é tão interessante, e a gente, né, o profissional, ele precisa estar preparado para isso, né? Porque existem inúmeras empresas, indústrias, que de fato não pode usar barba. Então, se eu me candidatar para... E isso é importante, viu? Você, né, a galera que está assistindo aí, tem gente que fala, eu não tiro minha barba de jeito nenhum, né? Pode ser por qualquer motivo. Então, olhe, antes de você se candidatar para uma determinada empresa, né? Verifica se lá não é obrigatório o uso de respiradores, né?
se a empresa não tem essa política, porque se tiver, vai dar, você vai acabar não trabalhando nessa empresa, né? Então, alguém comentou aqui, tá? Eu tô acompanhando os comentários, acho que foi... O Josiel comentou que é importante saber da obrigatoriedade, né? Para alertar as empresas, claro, principalmente para quem elabora, sabe, Júlio? Para quem elabora os programas, os PPRAs, os PGRs, o cliente precisa estar ciente, inclusive vem daí já, né, a orientação do seu cliente de que, olha só, eu não vou fazer a seleção do seu respirador no PPRA, enfim, porque não é aí que é feita a seleção, a gente precisa de um programa específico. Para proteção respiratória e proteção auditiva, a gente precisa de um programa específico, senão a proteção não acontece, beleza? Então, claro, a gente precisa saber disso por esses aspectos, tá? Mas eu quero dizer para vocês que muitas vezes não é com esse argumento que a empresa também vai de uma hora para outra resolver fazer. Muitas vezes elas querem pagar para ver, vou esperar isso acontecer, eu vou levar assim, tá? Mas o grande X da questão, Júlia, é o seguinte, tá? As empresas já compram proteção respiratória. Se você tiver um profissional capacitado ali dentro, não vai custar nada, pelo contrário, a gente vai trazer redução. Então, não é um gasto, é uma gestão, é um controle, tá? Então, vamos lá, para não fugir do assunto. Então, a NR6, né, já é o nosso bom argumento para a gente selecionar um respirador adequado ao risco, tá? Então, quando a gente fala de adequado ao risco em proteção respiratória, a gente automaticamente fala de PPR, tá? Validar a proteção. Como que eu vou dizer que realmente meu colaborador está protegido? Só porque ele recebe um respirador que foi corretamente selecionado? Não, ele não está protegido. Basta ele não saber fazer o ajuste, basta ele não trocar uma peça de manutenção no momento certo, basta ele não fazer a verificação da vedação quando ele entra na área. É muito sensível, tá? Então, a gente precisa validar essa proteção, tá? Outra coisa, evitar... Olha essa, Júlio, esse é um conceito que as pessoas precisam aprender sobre proteção respiratória, e isso é real. Evitar o agravamento da saúde do usuário pelo uso do respirador. Isso explica porque pessoas que fazem uso voluntariamente precisam de um PPR, porque eu preciso entender, o Júlio, ele quer usar proteção respiratória, porque ele tem ele não gosta muito do cheiro do produto que ele manipula, embora aquele vapor esteja abaixo do nível de ação, não gere nenhum risco para a saúde do Júlio. Mas o Júlio quer utilizar. Só que, olha só, eu preciso saber se o Júlio é apto a usar proteção respiratória. Porque o uso do respirador, por si só, pode trazer algumas pequenas alterações ou algum agravo para a saúde do Júlio, pelo ponto de vista que talvez ele tenha algum histórico na saúde dele. Tá entendendo? Que nós, da área técnica, não conseguimos avaliar isso. Quem avalia isso é um médico do trabalho. Tá? Então, não é todas as pessoas que podem usar proteção respiratória. Pessoas com a saúde em dia não vão sentir essas pequenas interferências do respirador. Pessoas com algum histórico podem sentir. Então, por isso que é necessário também o PPR, para que a gente não deixe o respirador trazer algum agravo para a saúde da pessoa. Tá? Se vocês conversarem com o médico do trabalho, com esse foco, ele vai explicar que sim, pode ter algumas interferências, tá bom? Jorge, só um complemento aí, que sempre muito, muito legal que você citou, né? A concentração do agente no ambiente está abaixo do limite do nível de ação, consequentemente do limite de tolerância, né? E aí, devo ou não implementar um PPR? Existe a questão da sensibilidade do indivíduo, né? Tem pessoas que vão chegar no ambiente e já vai começar a tossir, olha, a concentração avaliada está abaixo do nível de ação, está abaixo do limite de tolerância, tá? Está tudo abaixo, vamos falar que está tudo normal. Mas vai ter, às vezes, profissionais que vão chegar naquele ambiente, vai sentir um cheiro desconfortável, vai começar a tossir ou espirrar, etc. E vai ter gente que não vai sentir nada. Vai ter uma dor de cabeça, né? Porque aquele cheiro gera... se eu passar perfume, eu não sinto dor de cabeça. Tem pessoas que passam perfume e sentem dor de cabeça. Exatamente. Enfim, mas aí, quando a gente fala de uso voluntário, pessoal, não é difícil fazer... botar no papel, botar o procedimento de uso correto, treinamento, a avaliação médica que ela já acontece. O PPR aí é bem simples, não tem etapa de ensaio de vedação, não tem etapa de monitoramento. Então, é bem simples, só precisa tomar os cuidados, tá bom? Nesse caso de uso voluntário, tá? Gerar evidências, porque senão a empresa faz todas as ações, compra o equipamento, seleciona da maneira correta, treina e tudo mais, mas no meio do caminho ela se perde com as evidências. Então, a gente precisa gerar evidências de que essas ações estão feitas de forma correta, tá bom? E gestão dos gastos com o EPR, que é a parte que eu mais gosto, tá bom? Quando eu entro numa empresa, eu entro com o olhar de aumentar a proteção e, de novo, sempre que possível, reduzir gastos com o EPI. E é isso que eu vou mostrar para vocês na live, tá?
E vou mostrar isso aqui para vocês, algumas dicas de como fazer isso. Afinal, a gente quer destravar, não é isso? A gente quer destravar, tornar mais fácil para as empresas, né, fazer o PPR rodar dentro dessa organização. Então, olha só, para começar é o seguinte, esse aqui é um dos grandes problemas, tá bom? Nós temos ali o pobre administrador carregando todas as responsabilidades do PPR. E lá em cima, né, o usuário. Então, eu achei essa imagem que ela traduz bastante a prática muito comum em quase 100% das organizações, é ter o administrador achando que ele é o responsável, né, na execução de todas as atividades do PPR. E não é isso, tá? A gente precisa desmistificar isso, porque não é assim, senão fica muito pesado e não dá conta. Um profissional que está sendo o administrador do PPR e que tem outras funções durante o seu dia, ele não vai dar conta de monitorar, de acompanhar, fazer tudo, né, todos os cuidados da proteção respiratória, ok? A não ser que sejam poucos usuários, dependendo da empresa, mas geralmente fica muito pesado. Então, não, gente, o administrador é a pessoa que vai fazer a gestão das atividades, tá? Então, certo, olha aí, ó, usuários aptos não é com ele, tá? Treinamento não precisa ser com ele, ensaio de vedação, inspeção, monitoramento, política da barba. Botei só algumas atividades para exemplificar, tá? O que o administrador faz? O administrador tem que ser uma pessoa que vai gerenciar, cuidar para que todas essas atividades, todos esses cuidados sejam praticados no momento certo e na frequência certa. Então, já é meio que automático algumas dessas responsabilidades serem distribuídas na empresa. O almoxarifado, comprador, RH, médico do trabalho, tá bom? Monitoramento pode alternar, pode ser às vezes um líder, alguém da CIPA, enfim. Mas essas responsabilidades, elas são distribuídas na empresa. O administrador precisa entender de um todo, ele precisa entender toda a dinâmica do PPR para poder fazer essas cobranças e essa gestão da maneira correta. Então, um dos primeiros erros, gente, se vocês querem rodar o PPR na empresa, assim vai ficar difícil. Assim não vai dar certo. Vai chegar no final do ano, a gente vai ver que vai ver erros na ficha de EPI, a gente vai ver erros na frequência do treinamento, da avaliação médica, algumas coisas escapam das nossas mãos e ficam furos no PPR. Então, vai ficar mais fácil, tá? Então, distribui essa responsabilidade. Bastante pergunta aqui no chat que eu tô acompanhando, tá? Então, aí, ó. Aí é você, administrador do PPR, né? Ou, enfim, o administrador do PPR tem que carregar a sua responsabilidade. E a chave para isso é a capacitação, tá? Eu tenho batido muito nessa tecla. Porque depois que a gente domina a questão técnica, que a gente domina toda a parte de seleção das atividades, a gente ainda vê que não está dando certo o PPR, que ele não está na sua totalidade acontecendo na empresa. E aí é por quê? Pela questão da capacitação, tanto do administrador quanto as outras pessoas que recebem as suas funções, como eu falei anteriormente, tá? Então, o administrador tem que ter a capacitação, autonomia e ter uma boa comunicação com todas as partes envolvidas. Quando eu começo um PPR na empresa, a primeira coisa que eu faço, quando eu fecho o serviço, que eu vou começar o programa de proteção respiratória, eu reúno o máximo de pessoas que eu posso, como eu falei aí, né, líderes, gestores, RH, enfim, eu reúno comprador é ótimo colocar numa sala, e aí eu explico o que vai ser feito ali para frente, o que é o PPR, quais as dificuldades que eu já estou vendo, alguns problemas que a gente pode resolver, e eles trazem a visão dele, e ali a gente começa eles saem dessa reunião sabendo que a função dele tem impacto direto no PPR, tá? Que se o comprador desenvolver, vou mostrar isso aqui para vocês, que se o comprador for no preço, tá? A concorrência entre EPI, ela é gigante, a gente sabe, muitos distribuidores e revendedores de EPI. Se eu for somente pelo preço, daqui a pouco eu vou precisar de manutenção do equipamento, de um equipamento de tamanho diferente, de um serviço, e eu não vou ter. E eu não vou ter essa ferramenta. Então, quando o comprador entra na sala com a gente e ele entende que os distribuidores e fornecedores podem nos ajudar nisso, o olhar dele muda, né? Quando ele vai receber essa galera, ele já consegue saber quem vai ter o serviço que vai nos ajudar.
Então, é muito legal reunir esse pessoal, tá? Então, para o administrador, eu preciso dessas questões, né? Capacitação, ele tem que ter autonomia, né? Para conversar e andar nesses vários setores da empresa que vão nos ajudar no PPR, tá? Deixa eu ver a pergunta aqui na tela. Isso, e antes do uso a empresa... Bom, depois eu leio, agora que o Felipe tirou, vamos lá. Deixa eu passar aqui, vamos lá. Então, a pergunta, eu acho até que já rolou uma pergunta por aqui, que talvez essa explicação vai responder, tá? Qual que é a atividade mais importante dentro do programa de proteção respiratória? Georgia, qual que é a atividade que eu não posso deixar de fazer para eu validar a proteção do usuário? Gente, vamos lembrar que aqui o meu foco, né, a minha primeira preocupação é a proteção do usuário, depois gerar evidências para dar essa garantia para a empresa, correto? Então, qual que é a atividade mais importante? Todas. Quando a gente começa a trabalhar com PPR, a gente vê que o não cumprimento de algumas atividades impacta diretamente na proteção do usuário, tá? Então, para a gente dizer aí que a proteção está acontecendo, não sei se a imagem está boa para vocês, mas ali são as atividades de seleção de respiradores, até deixa eu aumentar aqui, acho que não está muito boa não, né? E eu também estou vendo pequenininho, não vou conseguir, deixa eu ver uma coisa aqui. Mas são as atividades que eu já vou mostrar no próximo slide. Eu botei as atividades ali, mostrando dizer que para a gente conseguir fazer essa cesta, que seria, né, a proteção efetiva, para a gente ganhar esse ponto, todas as funções são importantes, ok? Então, essa imagem, esses dias eu até utilizei na internet, eu gostei muito dela, porque é o seguinte, gente, agora mesmo com a pandemia, com a busca louca aí, né, pelos respiradores, pelos filtros P2 ou respiradores PFF2 com eficiências de 94%, 95%, nós estamos procurando eficiência da proteção respiratória. Enquanto nós temos aí buracos, né, falhas enormes na utilização e outros descuidos com a proteção respiratória que são bem maiores do que selecionar o tipo de filtro correto. Então, enquanto a gente procura PFF2 para proteção de coronavírus, tem uma galera utilizando de forma muito errada. Até alguém perguntou aqui se a utilização em hospitais ela é obrigatória, se o PPR em hospitais é obrigatório. Gente, sempre que eu tenho um profissional, né, recebendo proteção respiratória, como eu já falei no início, sim, o PPR ele é importante. Imagina só os profissionais de saúde, linha de frente, em alguns procedimentos que expõem muito eles ao risco, né, ao vírus, utilizando um respirador PFF2, sem a orientação, sem saber como manusear, sem saber se a vedação está correta, sem fazer ensaio de vedação, sem vários outros cuidados, tá? Então, eu vejo assim, ó, cada atividade que a empresa não faz, cada descuido, é como se fosse um buraco enorme no respirador. Eu coloquei uma máscara, né? Aí seria uma full face, um respirador facial inteiro, com vários buracos aí. Considere esses buracos, várias falhas do PPR seriam esses buracos. Então, enquanto você está pedindo para a empresa comprar um respirador caro, um respirador bom ali, de repente a sua falha está sendo em não fazer gestão das atividades, tá? Então, esse aqui eu vou passar, e eu vou fazer aqui uma comparação, que se o programa de proteção respiratória, ele fosse um jogo, tá? Nós só conseguimos, todo jogo, né, ele tem suas fases, né? Vamos dizer que eu botei aqui o War, por exemplo, né, que é a conquista de territórios, mas se a gente falasse de Mario World, de vários outros jogos, nós teríamos todas as fases, e dentro de um joguinho, né, de um jogo, a gente não consegue, né, o título, a gente não consegue ganhar aquele jogo se a gente não passar pelas fases que já estão previstas nos jogos. Então, quais são essas fases do PPR que eu vou rapidamente falar aqui, tá? Que nós precisamos entender que tudo isso precisa ser feito, senão o jogo não está ganho, tá? Então, reconhecimento e avaliação dos riscos, né? Primeiro a gente começa com a política de proteção respiratória da empresa, depois vem o reconhecimento e avaliação dos riscos. Outra fase, seleção de proteção respiratória. Lembrando que seleção de proteção respiratória não é só avaliar o risco do ambiente, mas também entender que ambiente é esse, quem é o meu usuário e como que é a atividade, meu usuário nessa atividade, nesse ambiente. Aí eu vou conseguir fazer uma seleção
que esse usuário consiga utilizar durante todo o tempo de exposição, que tem compatibilidade com outros EPIs, que atende ele durante todo o trabalho dele. Senão eu vou exigir e ele não vai conseguir cumprir. Então, seleção é isso, tá? A avaliação médica é outra fase do jogo. Treinamento, importantíssimo. Todos eles são importantes aqui. São as fases obrigatórias do PPR. Ensaio de vedação. Então, ufa, né? Passamos pela fase mais difícil. Eu comecei a fazer essa analogia e ela tem me servido muito bem para os treinamentos, tá? Mas ainda você não chegou no final do jogo. Então, vamos lá. Política da barba, para a gente poder o que agora? Validar essa proteção, tá? Vida útil dos filtros, importantíssimo. Também estou buscando validar minha proteção. Filtro químico, deixa a pessoa exposta quando a gente utiliza além da saturação. Filtro químico saturou, galera, o contaminante migra para dentro do respirador, tá? Filtro mecânico saturado aumenta a resistência respiratória, o usuário começa a querer tirar o respirador ou força a passagem do contaminante pela região de vedação. Então, se eu não tiver uma política, um colaborador bem instruído sobre o momento da troca de filtro, ele volta a ficar exposto, ok? Então, aqui eu estou validando minha proteção, presta atenção, tá? Manutenção do equipamento, verificação da vedação, que é quando os usuários verificam a vedação quando colocam proteção respiratória, que é diferente de ensaio de vedação. Ensaio de vedação é feito individualmente pelo método, né, um procedimento, e verificação da vedação é o próprio usuário que faz quando ele coloca o seu respirador, para saber se ele colocou do jeito correto, tá? Então, verificação da vedação precisa acontecer, ok? Monitoramento do uso. Quantas vezes a empresa só descobre alguns erros, alguns problemas, só na renovação do PPR? E o monitoramento de uso nos ajuda a entregar essa falha muito antes para a gente poder tratar, ok? Quase lá, mas ainda o jogo não está ganho, tá? Agora sim, eu preciso gerar evidências de tudo isso que eu fiz. Fiz esses procedimentos e gerei evidência, estou gerando as evidências, agora sim eu ganhei esse jogo, tá? Mas, outra coisa importante, para eu me manter, né, para eu manter esse título, né, que eu venci esse jogo, para manter o título, eu preciso fazer a avaliação deste programa. Avaliação para que eu entenda se tudo que eu procedimentei, tudo que deveria estar acontecendo, de fato está acontecendo, ou se eu preciso de alguma atualização, algum ajuste. Para eu manter o meu título, eu preciso ficar renovando esse documento também, tá? Então, essas são as fases do jogo, e eu só chego na linha, né, só vou avançar, né, a linha de chegada quando eu cumprir esses passos. Então, se alguém me perguntou aqui, Georgia, o que eu tenho que fazer, né, dentro do PPR? Ah, é atividade X, o que eu preciso? É isso. Só para quem faz uso voluntário, a etapa de ensaio de vedação e de monitoramento não é obrigatório, porque monitoramento não faz sentido se monitoramento de uso, né, ok? Se é uso voluntário. E a verificação da vedação também não é obrigatória, tá? Georgia. Oi. Eu queria só complementar aí, né? Show, vamos lá. Reforçar aí o que você vem abordando, principalmente nesse slide, né? Tem muitos profissionais que às vezes imaginam que, poxa, você tem um programa de proteção respiratória na sua empresa? Tem, eu forneço respirador para o pessoal, tá tudo certo, né? Lanço na ficha de EPI, tá tudo certo, né? Então, assim, né, gente, o buraco é mais embaixo, vocês estão vendo aí. Não é algo, assim, tão simples, né, de ser feito, de ser implementado. Na verdade, assim, não é que é difícil, é possível ser feito, desde que o profissional saiba todas essas fases, né? Então, é importante que quando você fala, eu tenho uma política do PPR implementada na minha empresa, é importante que você tenha seguido esse passo a passo, né? Daí é importante você ter esse conhecimento, né? Não é simplesmente fornecer um respirador, lançar numa ficha de EPI e você falar que tem o programa implementado na empresa, né? Ou, de repente, eu forneço respirador e faço fit test, então tá tudo certo. Não, então calma lá, né? Acho que o buraco é mais embaixo. Exatamente, Júlia. Então, todas essas atividades, elas impactam na proteção do usuário, tá? Como eu falei, todas as pessoas que estão envolvidas, quando a gente coloca elas na sala, elas começam a entender, né, que a ação dela, que a responsabilidade tem relação direta com a proteção do usuário, eles saem da sala bem preocupados, né? O RH sai pedindo qual que é a lista de funções que precisam de proteção respiratória, porque eles começam a alertar o usuário que precisa fazer a barba no momento da contratação. E, gente, eu até acabei de ver aqui no chat, o Milton,
né? O Vila, eu chamo o Milton de Vila. E o Vila foi muito presente no meu começo e até eu saí da distribuição, né? Eu trabalhei na 3M, eu era da distribuição da 3M. E o Vila é que comandava os encontros dos técnicos, né, da distribuição. E ele era bravo, viu? Então, assim, tinha um respeito gigante pelo Vila. E todos os treinamentos da 3M, né? Eu lembro do Vila, então, assim, comandando a turma e acrescentando muito aí no meu histórico profissional. Então, que bom que você está aqui, Milton. Que grande responsabilidade, viu? Essas feras aí da proteção respiratória que são conhecidos no Brasil todo, tá? Muito respeito pelo Vila. Então é isso, tá? O que eu venho falando para vocês? Gente, impacta, eu não consigo passar aqui todos os efeitos, eu não consigo falar de tudo aqui, por isso que no curso, né, no curso muitas horas de curso para a gente conseguir abordar tudo isso detalhadamente, mas as regras do jogo são essa, tá? Não vai dar para pular essa fase aqui, você não consegue pular, tá bom? São essas fases aqui. Como qualquer outro jogo, não dá para pular, tá bom? Aqui, pelo menos, não dá. Nesse jogo, a regra é essa, tá? Nesse jogo, a regra é essa. Então, vamos avançar. Então, eu tô falando de pontos, né, pra gente destravar. Então, uma das travas também, uma das travas foi tirar a responsabilidade do administrador, achar que ele tem que fazer tudo, a gente precisa distribuir e capacitar essa galera, né? Conversar com esse médico do trabalho, com todas as partes envolvidas, tá? Todas. E outro grande passo, Júlio, é simplificar. Simplificar. Não dá para jogar na mão deles a responsabilidade, pegar um procedimento bem escrito no programa de proteção respiratória e colocar na mão deles, se aquilo não for... se aquilo não couber, né, na rotina dessas pessoas. E para que caiba na rotina dessas pessoas, elas precisam entender primeiro a obrigatoriedade, a importância daquilo, que não dá para deixar de fazer, mas elas vão te devolver também qual que é a dificuldade delas. E aí, nesse momento, a gente precisa ajustar de que forma isso vai acontecer. O RH contrata, passa o recado... Como é que a gente vai mandar essa anamnese para o médico do trabalho avaliar essa pessoa? A gente tem que fazer o quê? Deixar isso tudo mastigado. Capacitar, né? Capacitar e facilitar esse processo, Júlio, porque senão a gente vira as costas, não dá. E é isso que acontece, tá? Ô Jorge, e como qualquer programa existente na empresa, né? Sozinho a gente não faz nada, né? Então, se apenas o setor de segurança, né, estiver envolvido no assunto, as chances de você ter sucesso são menores, né? Não quer dizer que você não vai ter, mas são menores. Então, daí a importância, né, de alinhar outros setores, como você já citou, né? Estou apenas reforçando aqui, né? Estou apenas enchendo a linguiça aqui. Mas, assim, a área de RH é importante estar envolvida nisso. A área de suprimento, você citou agora há pouco nos slides anteriores, né? Então, a área de saúde, não tenho dúvida nenhuma, né? Existem, inclusive, exames complementares justamente para verificar, para constatar se o PPR está sendo, né? Se ele foi bem implementado mesmo ou não, porque isso vai refletir lá na saúde do trabalhador e lá no exame lá de espirometria, por exemplo, ou outros exames, né? Raio-X de tórax também acho que está relacionado ao assunto, né? Então, aí a importância desses setores estarem, né, alinhados, isso vale para qualquer programa, né, gente? A área de segurança não consegue andar sozinha, ela precisa de ter os setores também de suporte ali, para que as coisas possam ser implementadas de forma eficaz. E percebam que o que a gente vai fazer com essa galera aí, esses outros responsáveis, não é entregar nada mais a eles. O que a gente vai entregar é capacitação e orientação. Porque se o almoxarifado já entrega o EPI, ele precisa entender quais são os EPIs para cada área, qual é o impacto de entregar errado, né, quais são as peças importantes, como é que ele consegue ajudar o usuário no momento que ele quer trocar a peça, saber qual que é a peça. Enfim, é dar informação para que ele faça aquilo de forma consciente. Ok? O médico do trabalho já faz avaliação física, física, psicológica, física, e deve daí fazer psicológica, neurológica também para uso de proteção respiratória. Então, a gente não está inventando nada tão complexo assim, só pedindo para que as pessoas façam isso de forma consciente, sabendo que isso tem impacto no PPR, que tem impacto sobre a proteção do usuário, né? Por vezes, Júlio, eu tinha um bom relacionamento, eu estava muito alinhada com o setor de segurança da empresa, os técnicos entendendo completamente qual era a proposta do trabalho, animados em fazer ali os ajustes do PPR,
só que não andava, e não andava. Então, nesse momento, o que a gente precisa fazer? Vamos marcar uma reunião com os suprimentos? A gente precisa fazer uma melhoria aqui, fazer um upgrade nos equipamentos. E se a gente conversar com os suprimentos, ele vai entender que eu, como fornecedora, que eu, como, né, serviço ou de produto, eu tenho algo para oferecer. Então, muitas vezes, a gente tem que avançar, né, em outras áreas para poder mostrar isso de forma que atenda também, que ajude no objetivo do outro, nas metas do outro, né? Porque senão a gente precisa ter ainda esse jogo de cintura, essa visão de que ele precisa também ver vantagem, né, em desenvolver aquilo corretamente na função dele, tá? Envolver eles dessa forma. Então, bora lá. Então, simplificar, tá? Então, entender qual que é o objetivo. Qual que é o objetivo daquela função, daquela pessoa? Explicou? Tá todo mundo entendendo qual que é o objetivo? Agora a gente vai entender qual que é a dor, que é ouvir e saber se aquilo se encaixa na função dela, tá? E depois criar procedimento executáveis, não criar nada bonito, lindo, maravilhoso, se não couber na retina da pessoa. Ajustar, bom? E agora chegou a parte que eu amo também, né? E vou falar para vocês que vocês precisam explorar isso aqui, tá? As ferramentas. Vamos falar agora das ferramentas para o PPR. Me ajuda demais, Júlio, né, ter aí as ferramentas do fornecedor e do fabricante. Eu já fui a ferramenta, tá? Eu já fui o fornecedor que forneceu o serviço, né? Tendo um bom fabricante por trás, tinha ferramentas. E hoje, mesmo não participando mais da distribuição, é dessa forma que eu consigo levar a redução para o meu cliente, tá? Ou tornar o meu projeto executável. O que eu digo? O que eu quero dizer com isso? Eu estou lá verificando que a empresa utiliza, tenho lá 30, 50 soldadores, não importa, basta ter 10. 10 pessoas usando proteção respiratória dobrável, tudo no mesmo modelo. Quando cai no ensaio de vedação, essa galera começa a reprovar, tá? Daí a empresa se vê na situação de parar de pagar R$1,50 no respirador e ter que migrar ou para um respirador ainda descartável de 4, 5, 7 reais, então já deu um pulo grande, ou colocar a linha com manutenção, mas isso vai pesar para ela. Então, tá entendendo que às vezes essa correção vai ficar pesada para ela? Ela não vai conseguir fazer? Se eu fizer essa seleção no PPR dela e não ajudar ela a fazer, a andar com isso, dar esse passo, ela não vai conseguir executar, ela vai continuar comprando o equipamento que ela estava comprando. Tá? Então, é isso que eu estou falando. A gente precisa, então, entender um pouco mais de produto, conhecer muito bem meu fornecedor e os meus fabricantes. Então, explorando um pouquinho mais sobre isso, tá? Falando de serviços e ferramentas, que eu vou falar para vocês que além da visão sistêmica do PPR, depois de a gente entender que a responsabilidade não é de um só, que se a gente distribuir fica mais fácil, se eu chamar um de cada vez e capacitar, isso vai ter um grande resultado, vai destravar bastante coisa. Depois vem a parte de serviços e ferramentas, tá? Não sei se está dando para vocês lerem aí, mas também o pessoal que está assistindo em casa pode colocar a apresentação em tela grande, né? Quem tiver no desktop, eu acho que fica bom, porque eu estou assistindo bem pequenininho aqui, tá? Eu vou ampliar aqui, tá, Jorge? Nesse slide, quando você estiver nele, eu vou deixar ampliado aqui. Obrigada. Então, vamos lá, olha só. Primeira coisa, que é a coisa mais triste do que a gente desenvolver uma opção nova de proteção respiratória e depois, quando vai passar pelo ensaio de vedação, entender que aquele fabricante, tá, não tem outras opções de tamanhos ou modelos, depois de você gastar um tempo enorme, uma energia, convencendo o pessoal de suprimentos a fazer esse upgrade, investir em outro equipamento, e você descobre que não tem outras opções de tamanhos e modelos, tá? Outro grande problema, peças de reposição. Ah, não tem peça de reposição e fica... Até tem, né? Mas o teu fornecedor não tem a disponibilidade dessas peças. Ou ele te pede para comprar uma quantidade mínima gigante para conseguir te fornecer isso, tá? Então, essas questões, elas precisam ser vistas no momento da seleção da proteção respiratória, quando a gente já pensa quem serão esses fornecedores e quem serão esses fabricantes que vão estar no programa comigo, né, que vão estar trabalhando comigo nesse programa, tá? Essa é a fase que a gente vai rever tudo isso, porque depois que você exigir para o seu usuário que ele troque o equipamento, você tem que fazer manutenção dessas peças quando estiverem desgastadas, daí o usuário sai da área dele, vai lá na almoxarifada e fala, olha, perdi essa pecinha, essa válvula de inalação, meu tirante arrebentou,
enfim, troca para mim, aí ele recebe a informação de que para chegar essa peça vai demorar um mês, que a peça é importada, que precisa comprar em quantidade, ou a empresa não está conseguindo fazer essa reposição. Pronto, já travou de novo, eu não vou conseguir botar em prática o que a gente tinha orientado, aliás, né, da forma que a gente orientou o usuário não está sendo praticado, tá? Então, isso é visto quando? Antes. E isso acontece muito, tá? As empresas investirem em equipamentos, vamos comprar respiradores faciais, né, faciais inteiro, investe numa marca mais barata, digamos, nenhum problema de ser mais barato, mas depois quando você vai para o ensaio de vedação, precisa do tamanho PMG, e aí você descobre lá na frente que não, essa marca só tem um tamanho no mercado, ela só importa um tamanho para gente, que outros tamanhos vai ser difícil. Gente, isso é uma dor de cabeça. E o que geralmente é feito, se faz de conta que está tudo bem, se faz ensaio de vedação para aprovar e conseguir o registro, e a pessoa continua usando equipamento não adequado ao rosto, porque aquele fabricante não tem aquela peça para te entregar aquele tamanho, tá? Então, o barato sai caro, a gente precisa ver isso tudo antes. Então, avalie esse serviço, avalie esse fabricante. Ele tem acessórios, né, que talvez vai ser necessário para aquela atividade, ok? Tem outros EPIs compatíveis. Se eu precisar, por exemplo, de uma proteção respiratória, de um sistema de proteção respiratória que tenha alguns outros... que tenha que ter compatibilidade com os outros EPIs, e a gente sabe que muitos equipamentos precisam ser testados, né, de forma conjugada, esse fabricante vai ter para me ajudar? Ou eu vou ter problema com isso depois de comprar um respirador, né, e ter problema de compatibilidade com outras peças, tá? E a facilidade de aquisição. Por que da aquisição que eu comentei? Por essa questão do fornecedor muitas vezes te pedir um mínimo, te pedir uma condição difícil de você conseguir cumprir para ter essas peças de reposição, tá? E muitas vezes é importado, a gente nem tem aqui, e aí começa uma série de problemas. E aí eu não gosto de levar para o meu cliente problemas, né, de falar para ele, não, tá bom, compra essa marca para a gente executar esse trabalho aqui dentro, porque é mais barato, né, mas depois lá na frente começa a reprovar, começa a dar problema, não tem peça de reposição, não tem tamanhos diferentes, e o cliente fica com aquele problema na mão, não consegue resolver, e aí em vez de ter um PPR que resolvia o problema deles, ele começa a ter um PPR que está trazendo novos problemas. Então verifiquem isso antes, tá? E agora a parte de ferramentas é o seguinte, muitos fabricantes não. Alguns fabricantes no mercado têm um programa de upgrade. Eu não sei, o Vila está aqui, né, na live, não sei se ele está ali com a gente aqui ainda. Se upgrade é um nome exclusivo, né, de um programa exclusivo de facilitação de um dado de fornecedor só, ou se a gente pode usar de forma, né, genérica, tá? O upgrade é um programa que alguns fabricantes têm, que ajuda o seu cliente a fazer a troca de respiradores, né, a dar um upgrade, né, aumentar o nível de proteção, de qualidade dos seus respiradores, através de um programa que entrega gratuitamente esses respiradores para a empresa, no número que ela precisa. Esses programas nos ajudam demais, por quê? Porque quando a gente começa a fazer o PPR, quando nós vamos para a etapa principalmente de ensaio de vedação, é quando possivelmente... com certeza a gente vai ter pessoas reprovando naquele formato e tipo de proteção respiratória. Por exemplo, né, vamos falar um pessoal, uma equipe que trabalha na área de acabamento, lixamento e tudo mais, exposto a algum tipo de poeira. Então essa galera estava usando respiradores descartáveis. E quando eu começo a colocar o PPR em prática, eles vão ter que passar pelo ensaio de vedação. Tudo bem se os respiradores dessa galera estiver, né, selecionados de forma correta. É um PFF2, um PFF1, enfim. Tá? Digamos que já estava selecionado o tipo de respirador, né, o tipo de filtro correto. Só que quando eles passam por um ensaio de vedação, é muito provável que algumas pessoas reprovem, tá? Então, essa questão de ficar procurando vários modelos descartáveis para cada perfil de rosto é possível? Sim, é bem possível. Só que aí eu tenho alguns probleminhas de ter muitos modelos de respiradores descartáveis para adequar alguns perfis de rosto, né? Dependendo da marca que você está trabalhando, vai precisar mudar muitos modelos para adequar e tudo mais. Então, nesse momento, eu poderia estar projetando para esse cliente fazer uma troca dos descartáveis para a linha de manutenção, onde tem tamanho PMG, onde o respirador, né,
me traz uma redução de gastos com filtro, a utilização do respirador, né, diminui a omissão de uso, mais confortável, enfim, uma série de benefícios. Então, nesse momento, eu não preciso fazer com que a empresa pague por essa linha que eu estou indicando, que a gente está querendo propor para fazer redução. A gente pode, com um programa de upgrade, né, conseguir parceria com algum fabricante, através da distribuição, para a gente fazer essa troca. Então, dá para fazer essas parcerias, onde então o fabricante e o distribuidor entra com os respiradores em troca de você comprar os filtros, que é uma coisa que, obviamente, você vai precisar comprar, né? Colocou respiradores com manutenção, e você vai precisar dos filtros. Então, a empresa ganha porque você vai comprar os filtros dela, e você ganha porque você ganhou toda a linha gratuita, né? Então, eu consigo ajudar muitos clientes, é um programa bem bacana, que a gente consegue aumentar muito a qualidade da proteção respiratória nas empresas, né? Tornando esse projeto possível, tá? Possível. Hoje os respiradores aí semifaciais, né, eu acho que estão todos perto aí de R$100, R$80, alguma coisa assim, para 100 e pouco, 200. Imagina então tendo uma quantidade grande de usuários fazendo troca ao mesmo tempo de proteção respiratória, né, para implementar. Então o upgrade me ajuda bastante, é uma ferramenta, tá? Vocês podem se informar, não são todos os fabricantes que têm, né, mas os melhores fabricantes aí do mercado têm esse programa e eles estão interessados em ajudar você com esse programa, ok? Software para filtros químicos. Filtros químicos saturados deixa o contaminante migrar para dentro do respirador, né? Então, alguns fabricantes possuem esses softwares para que a gente possa fazer a simulação da vida útil de filtros. É uma ferramenta muito bacana. A gente faz as simulações, guarda esses registros de simulações ou usa somente como referência para que a gente possa tomar algumas ações e orientar os usuários, tá? Mas ali eu posso ter, além de uma orientação muito boa através do software, também gerar algumas evidências que eu estou me preocupando com a orientação de troca dos filtros químicos, por exemplo, tá? Nesse período de pandemia, eu sei que alguns fabricantes não estão fazendo ensaio de saturação de filtros mecânicos, mas até então era um serviço muito bacana, onde eu recolho as amostras dos usuários de filtros para particulados, seja descartáveis, né, ou peças para respiradores com manutenção, e mando para avaliação para saber se esse filtro estava sendo utilizado no tempo certo, se já saturou ou não. Então, ajuda bastante a gente na questão de orientação dos usuários em relação, né, à troca dos filtros, e também ajuda as empresas na questão de redução de gastos com filtro, tá? É outra ferramenta que alguns fabricantes têm. Na verdade, não vou falar aqui mas eu vou dizer que alguns para não ser, né, porque pode ser que tenha, né? Eu não estou atualizada em todos os fabricantes, mas alguns têm essa ferramenta, tá? Treinamento, gente, treinamento e saída de vedação. Olha aí, ó, Jorge, minha empresa não quer gastar com treinamento e saída de vedação. Como eu falei para vocês, dentro da distribuição, eu fazia esse serviço de treinamento em saída de vedação gratuitamente, tá? O cliente, né, que fazia aquisição, que tinha parceria de comprar o equipamento com a gente, ele recebia esse serviço gratuito. Então, estão entendendo que se vocês tiverem uma boa capacitação no assunto, de repente isso não custe nada para a empresa de vocês? Tá? Então, é isso que a gente precisa entender, se aproximar dos fornecedores, se aproximar dos fabricantes. Ainda, né, a gente tem os fabricantes fazendo muitos eventos gratuitos, levando muita informação para os seus usuários. Participem desses treinamentos sempre que vocês puderem, sempre, sempre, sempre. Há 12 anos eu venho capacitando anualmente, nos últimos 3 anos, intensamente, tá? E cada hora a gente pega um pedacinho, cada hora a gente pensa numa solução, descobre uma ferramenta. Fiquem próximo dessa galera, porque eles vão trazer bastante solução para vocês, tá? E a área de suprimentos precisa entender quem são esses fabricantes e fornecedores que vão trazer essa solução para a gente, que não vão ser um problema, tá? Que não vão ser um problema, porque o barato sai caro, tá bom? O barato sai caro. E o que a gente quer? Aumentar a proteção das empresas e diminuir o gasto com EPI, no mínimo, evitar problemas, tá? Ô, Jorge, só um adendo aí, eu até coloquei um comentário para você no privado aí, que tem a ver com isso, mas eu já vou interromper agora, já que eu interrompi, eu vou complementar aqui, né? Depois você verifica aí. Mas é o seguinte, essa questão do apoio, tá? Essa questão do apoio do fornecedor, o apoio do fornecedor é extremamente necessário, pessoal. Já trabalhei também em diversas empresas,
E nós tínhamos um fornecedor parceiro, alguém até colocou um comentário aí, não lembro quem foi, e falou sobre isso, a importância do fornecedor ser parceiro da área de segurança, parceiro da empresa. E, galera, as empresas querem isso, né? Que fornecedor que não quer ser, né, dar um atendimento, né, fazer um pós-venda ali, então, desde que você peça, né? Agora, se você fica picando, né, cada hora você fica comprando de um fornecedor diferente, até para você fazer a sua gestão, dá um maior trabalho, gente. Então, assim, faça um estudo, né? Qual que é os respiradores que você vai implementar na sua empresa. Tudo bem, não quer ficar com apenas um único fabricante, ok? Escolha 2, então. 3 já começa a complicar. E a partir daí, esse fornecedor, ele vai te dar, né? Vai te dar fazer o pós-venda, né? Vai te dar um suporte técnico, vai te dar treinamento. Tem empresas que, inclusive, apresentam até PPRs eletrônicos. Eu não sei se isso tem mais ainda hoje, Warja, mas no passado eu já tive isso, né? O próprio fabricante fornecia para nós, que a gente tinha também um consumo muito alto, né, na empresa de respiradores. Também tem isso, né? Também não adianta ser, eu tenho aqui, sei lá, utilizo 5 respiradores por mês na minha empresa, você vai querer, às vezes, um treinamento de uma 3M, um MSA e outras várias fabricantes de respiradores por aí. Então, tem que ter também isso alinhado, né? O consumo, né, versus aí esse suporte que os fabricantes podem dar. E dão, viu, pessoal? E o suporte, ó, top 10. Eu tenho orgulho de falar que fiz esse suporte durante muitos anos, né? E pude concretizar alguns projetos e ajudar muitas empresas a resolverem problemas que elas nem... Algumas dores elas sabem que elas têm, outras elas nem sabem. Você que entra ali, você consegue ter esse olhar, essa visão de todos os problemas que ela pode resolver e ela nem tem ideia, porque ela está acostumada já está acostumada. Nunca esqueço uma empresa que eu entrei de acabar... uma empresa que fabricava carrocerias de caminhão. E eram os soldadores, eles faziam eles faziam seu trabalho aonde se movimentava, né, aquele furgão, enfim, aquela carroceria, ele ia até naquele local e fazia o trabalho ali, ao ar livre, tá? Ao ar livre, ambiente livre. Eu lembro que eles jogavam fora todos os dias um par de filtros P2. Todos os dias eles jogavam fora um filtro P2. E quando nós mandamos isso para fazer análise de saturação, né, mandamos com vários dias, com 10, com 15, com 20, enfim, deu ali que a vida útil do filtro, né, o momento de saturação acontecia próximo de 20 dias. Então, vocês imaginam, eu tinha ali um grupo de, sei lá, 20 soldadores jogando todos os dias um par de filtros P2 fora, sendo que depois a gente descobriu que podia jogar isso aí para quase 20 dias de utilização. Tá? Por informação errada, olhava o filtro, olhava ele meio escurinho, meio sujinho, achava que aquilo ali indicava saturação e já jogavam fora. E a gente foi trabalhando e teve um bom resultado. É isso que eu tô falando, de informação, tá? Então, a chave para isso aqui, Júlio, é capacitação sua, do administrador, como administrador do PPR, das pessoas que estão envolvidas, tá? Todas as partes envolvidas, e apostar nas ferramentas, né, desses fabricantes e fornecedores, tá? Ai, acho que eu... Travou aqui, peraí, passar o slide. Então é isso, agora eu vou abrir para as perguntas, tá? Explorem esses serviços, porque agora que eu presto serviço de proteção respiratória, aí que eu uso mesmo, né? Eu trabalho com o que o cliente tem. O cliente está trabalhando com uma linha de proteção respiratória, eu tento ver ali dentro daquela realidade, daquele fornecedor que ele tem naquele momento, o que a gente pode extrair daquilo ali, tá? Para tornar o meu PPR válido ali dentro, né? Para que seja executável, que seja sustentável para a empresa. Se aquele fabricante, fornecedor, não tem as ferramentas, aí a gente estuda outro, tá? Então, a gente precisa conhecer quem são essas pessoas no mercado e estreitar o relacionamento. Vai ficar muito mais fácil o PPR de vocês, talvez custe nada para fazer, tá? E aí os resultados começam a aparecer porque a gente começa a destravar. A trava era investimento, você tirou, né? A trava era as pessoas não executando suas funções, você vai destravando isso tudo e aí começa a fluir o programa de proteção respiratória nas organizações. Deixei aqui para todo mundo ver minhas redes, né? Eu estou aí no Instagram, constantemente compartilhando informações que eu acho que sejam úteis no dia a dia e bem prático para que vocês consigam ampliar a visão de proteção respiratória, tá? Também estou no YouTube de forma um pouco tímida, mas faço alguns vídeos aí para o YouTube. E também o canal da proteção respiratória no Telegram, e que eu gosto bastante do canal, porque ali eu consigo esmiuçar as situações com o pessoal e trazer modelo e conversar bastante.
Não é isso, Júlio. Fiquei bem feliz que nós, né, pensamos em encerrar aí com 1 hora e pouco, para a galera não ficar de saco cheio com a gente, mas também acho que o pessoal ficou envolvido na live. Se tiver mais dúvidas, né, se tiver mais dúvidas, meus canais ali de comunicação, que o Júlio já passou, que eu já apresentei, pode perguntar em inbox, pode me chamar, que eu tento responder 100% das vezes, e enfim, dá todo o apoio que vocês precisam, tá? Júlio, obrigada demais, é sempre muito bom estar aqui contigo, né? E o Júlio já é meu parceiro, também no Masterclass, né? Masterclass SST, um grande projeto também, que eu tenho orgulho de estar com o Júlio nesse projeto. Gratidão, Júlio. Muita gratidão. Valeu demais. Pessoal, uma ótima semana para vocês. Não, bate aqui. Peraí, aqui, né? Aqui. Deixa eu dar um print, peraí. Chega a mão mais perto aí, ó. Aí, ó. Show! Ó, valeu demais, Jorge. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, valeu. Não esqueçam de deixar os comentários lá na postagem, #Domingão da Prevenção. Às 10 horas no meu Instagram, eu entro ao vivo aí para poder fazer esse sorteio e descobrir quem foi o grande sorteado aí. Valeu. Uma ótima semana a todos. Tenham todos aí um ótimo finalzinho de domingo.